Então vamos ver gestão financeira. É uma disciplina muito legal. Nós vamos falar sobre como gestar o dinheiro, a nossa grana, os nossos recursos financeiros que são escassos. Então nós temos que cuidar deles muito bem, para que não falte para atender às nossas necessidades e que, se possível, ainda sobre um pouco de recurso financeiro para nós fazermos capital, podermos investir, podermos otimizar os nossos ganhos. Então é isso que nós veremos na noite de hoje. Então, os objetivos de aprendizagem e apresentar o ambiente da gestão financeira, demonstrar a atribuição nos resultados financeiros, aliás, a tributação nos resultados financeiros, explicar as demonstrações financeiras, DRE, o balanço patrimonial, compreender e calcular os diferentes índices financeiros e demonstrar a importância do fluxo de caixa e analisar as variáveis da gestão financeira. E no nosso plano de estudo, nós temos o tópico 1, 2 e 3. No tópico 1, vamos ver o ambiente da gestão financeira. No tópico 2, veremos fluxo e planejamento. E no tópico 3, as variáveis na gestão financeira. Então, no tópico 1, no ambiente da gestão financeira, a gestão financeira ela é uma atividade dinâmica que começa por quem? Por você. Por que começa por você? Porque você recebe o seu salário. E será que o seu salário, ao final do mês, existe sobra dele? Ou existe falta de um complemento para saldar os teus compromissos? O que você me diz? Se você chega com salário no final do mês com sobra, você fez poupança. Você conseguiu economizar. E isso é excelente para quem quer formar capital para poder investir ou adquirir algo. Então, cada um precisa saber gerenciar o seu dinheiro e fazê-lo render, porque o dinheiro ele é muito escasso. É muito difícil botar a mão no dinheiro. Quando a gente bota, a gente tem que melhor gestar ele, ou seja, melhor alocar esse recurso tão escasso que é o dinheiro. E além desse autogerenciamento, obviamente, o seu campo de atuação estende para empresas públicas e privadas. Todos precisam também fazer render o dinheiro. Não é só a pessoa física, as empresas também, o setor público. Há uma carência de recursos financeiros. Por quê? Porque as nossas necessidades, elas são ilimitadas. As nossas necessidades, elas nos impõem a gastar muitas vezes mais do que o nosso orçamento permite. E quando acontece isso, nós corremos atrás para tapar o buraco financeiro. Então tem gente que passa uma vida inteira sempre correndo atrás. Para tapar o buraco, o que é que se faz? Pede empréstimo ou entra no cheque especial. E aí se paga-se juro. E aí vira uma bola de neve. Isso tanto para o setor privado, tanto para o setor público e tanto para o setor pessoal. Você entrou na ciranda de pegar dinheiro emprestado para cobrir buraco, você paga juro. E o juro é uma despesa financeira que corrói o resultado das empresas, diminuindo esse resultado. Então, o que nós temos que fazer como bons gestores de finanças? Nós temos a obrigação de fazer o
recurso chegar no fim do mês sobrando. Se você poupar 10% do seu salário, ao final de 5 anos você tem uma boa de uma poupança. E você pode fazer, inclusive, planos para dar entrada, por exemplo, numa casa própria, que é essencial se ter um pouco de capital para poder investir em algo que vai trazer tanto retorno financeiro como benefício. Um imóvel, ele traz retorno financeiro e traz benefício. Seguindo adiante, ainda em ambiente de gestão, então, juridicamente, as empresas se organizam em firmas individuais, sociedade por cotas e sociedade por ações. Nas firmas individuais, o CNPJ e o CPF da pessoa se confundem. Na firma individual, o CPF da pessoa também responde pelas dívidas da empresa. Ao contrário da sociedade por cotas, o que responde pela dívida da empresa, ou passivo da empresa, é a cota do participante da sociedade. E temos ainda a sociedade por ações. Essa sociedade por ações, elas podem ser de capital aberto ou fechado. Então, nas firmas individuais, nessa modalidade, todo o patrimônio do indivíduo, único dono da empresa, pode ser utilizado para saldar as dívidas e sua responsabilidade é ilimitada. Então, na firma individual, não há limite. Tudo o que for da pessoa física responde também pela pessoa jurídica. Então, atenção, você aí que quer montar uma empresa, cuidado. É melhor convidar um sócio para dividir a responsabilidade. Por quê? Porque na firma individual, teu capital particular vai responder pela dívida da tua empresa. Então essa é uma modalidade comum para as pessoas com pequenos estabelecimentos. E a tributação sobre seus ganhos ocorre na sua declaração de rendimento da pessoa física do proprietário. Na sociedade por cotas, se caracteriza pela existência de 2 ou mais sócios. Cada um dos sócios tem a sua responsabilidade limitada às suas cotas de participação na sociedade. Mas aqui eu quero abrir um parênteses. As cotas de participação na sociedade, entre aspas, porque numa trabalhista, pessoal, se um sócio tiver 99% e o outro sócio tiver 1%, mais grande patrimônio pessoal, na trabalhista o juiz pode entender que o patrimônio pessoal daquele que tem 1% pode cobrir a dívida trabalhista da empresa, passando por cima dessa responsabilidade por cota limitada, na trabalhista somente. Porque o juiz tem o seguinte entendimento, que o sócio pode entrar com uma ação de regresso contra o seu sócio que tem a maioria das cotas. Então, cuidado também quando for fazer sociedade limitada por cotas. Procure ver sempre se a sua empresa está em dia com todas as obrigações, principalmente com os seus colaboradores e funcionários. Então, a tributação é diferente da firma individual e distingue-se entre as diferentes atividades industriais, comerciais e de serviço. Cada uma dessas atividades tem uma legislação específica de tributação. E um contador, consultando um contador, ele tem condições de esclarecer qual é que vai ser a alíquota, dependendo do negócio que for escolhido para colocar. E nas sociedades por ações é formada pelos seus acionistas, que compram e detêm quantidades de ações ordinárias ou preferenciais, limitando a sua responsabilidade. Então as ações são negociadas na onde? Na Bolsa de Valores.
através dos corretores. E a gestão financeira, ela tem uma relação direta com a economia e com a contabilidade. Com a economia é preciso compreender e estar atento aos diferentes níveis de atividades econômicas, as mudanças políticas, a análise da oferta e da demanda, a teoria da formação de preço. Quem coloca uma empresa tem que estar atento ao que acontece externamente a ela, principalmente na economia. Por quê? Porque pode impactar resultados da organização, pode impactar resultados na área de recursos financeiros da organização. E já na contabilidade, a gestão financeira também tem uma relação direta, pois é dessa movimentação financeira que ocorrem os registros contábeis. Vimos na contabilidade que todo o fato administrativo que ocorre em termos de saída e entrada de dinheiro tem que ser registrado. Por quê? Porque nós estaríamos fazendo uma contabilidade daquela empresa, daquela organização, para que sejam emitidos relatórios contábeis que vão nortear as decisões dos administradores no futuro, dando um futuro para a organização. Essas decisões são baseadas nesses relatórios contábeis. Então, o relatório contábil é um verdadeiro instrumento de tomada de decisão, mas também não deixa de ser uma apresentação da saúde financeira da empresa e também econômica. É nos relatórios contábeis que nós vamos verificar como é que está, por exemplo, a conta caixa da empresa. Temos dinheiro no caixa? Não temos dinheiro no caixa? Não temos dinheiro no caixa, mas onde é que está o dinheiro? Está no banco? Ou não tem dinheiro no caixa e não tem dinheiro no banco? Então, como é que nós vamos fazer então para pagar os nossos funcionários nesse mês? Vamos ter que recorrer a empréstimo? Tudo isso são informações que o balanço patrimonial, junto com o DRE, demonstrativo de resultados do exercício, nos indica caminhos para tomadas de decisões. Então, a contabilidade, tanto a contabilidade quanto a economia, elas estão muito ligadas na gestão financeira. Então, é preciso fazer render o dinheiro. Essa é a magia de quem mexe com dinheiro. O dinheiro tem que se multiplicar. Então, fazer render o dinheiro é interpretado por muitos na gestão financeira como maximização dos lucros. Como é que se pode se maximizar os lucros de uma organização? Você tem lucro, em vez de fazer no final do ano dividir com os sócios os lucros, você reinveste o lucro dentro da organização, comprando mais estoque para vender mais, por exemplo, ou ampliando a sua rede de distribuição de lojas. Então você está maximizando os lucros, ou pega simplesmente e aplica no banco. Não vai render muito, mas está também maximizando os lucros, não está deixando o dinheiro parado na conta corrente, porque na conta corrente o dinheiro parado não rende absolutamente nada. Na aplicação, em CDBs, enfim, qualquer aplicação que o banco oferecer para você, vai render alguma coisa, não muito. Então, o bom mesmo é você investir o dinheiro, reinvestir o dinheiro na própria empresa, que com o giro de capital, com o giro operacional da empresa, pode alavancar melhores resultados. Então, essa maximização de lucro deve considerar o tempo, os fluxos de caixa e o risco, sendo que esta interpretação difere entre as empresas por cotas e por ações. Tributação das empresas. A tributação das empresas é alta. A carga tributária brasileira é muito alta. Então, os governos municipais, estaduais,
federal, que compõe a estrutura pública, precisa de dinheiro para custear a sua operação. E esse dinheiro vem da onde? Vem dos impostos. Então toda organização paga imposto para o governo. Então, ao decidir onde instalar a empresa ou a sua unidade de negócio, é bom avaliar, além de outros fatores, também a carga tributária. Tem estados que cobram mais ICMS do que outros, dependendo do produto. Então, é muito bom consultar um contador para ver a carga tributária. E a carga tributária brasileira, ela sendo uma carga tributária altíssima, ela reduz o quê? O lucro da organização. Muitas vezes, inclusive, pode até deixar o produto da organização sem competitividade no mercado, por causa da carga tributária. Tem impostos muito altos, tem produtos que os impostos chegam a 70%, 80%. Só para dar uma ideia. Se vamos seguir adiante ainda. Tributação ainda das empresas. Ao constituir a empresa, é preciso definir o seu objeto social, ou seja, estabelecer o que ela vai fazer. Qual a sua atuação? A empresa pode produzir, comercializar e ainda prestar serviços aos clientes. Em cada uma dessas situações, encontramos uma legislação específica de impostos e alíquotas em todas as esferas municipal, estadual e federal. O impacto de impostos e custos nos lucros. Vamos dar uma olhada qual é que é o impacto. Então, nós temos aqui um exemplo. Você comercializa camisetas brancas. Você compra essas camisetas ao preço de R$ 7,00 cada uma. E deseja trabalhar com uma margem de lucro de 30%. Vamos supor que os impostos representam 10%. Como ocorrem os resultados a partir dessas duas interpretações? Então, nós temos uma camiseta que nós vamos comprar por R$ 7,00, queremos colocar 30% em cima dela para trabalhar com uma margem de 30%. 30% será o nosso lucro bruto. Então, se a camiseta, acompanhe comigo, se o preço de venda dela é R$ 7,00, nós compramos por R$ 7,00, qual que vai ser o preço de venda delas se nós queremos colocar 30% em cima? Então, 30% em cima de R$ 7,00 é R$ 2,10, né? 3 vezes 7, 21. R$ 2,10. Então, nós vamos somar os R$ 7,00, que é o custo da nossa mercadoria que vai ser vendida, CMV. R$ 7,00 com mais 2,10, nós temos um preço, então, da camiseta. 9,10. 9,10 é o preço com 30% em cima daquele custo que nós compramos. Mas o nosso problema disso é o seguinte, que os impostos são 10%. É 10% em cima do preço de venda. Então, nós temos 10% em cima de 9,10. Então, o nosso imposto é 91 centavos. Isso nós vamos dar para o governo. Então, se nós diminuirmos o 9,10, que é o preço de venda, pelo 0,91 centavos, que é do governo, o que vai sobrar bruto, então, para a empresa? R$ 8,19. Mas não esqueça o que? O custo do mercadoria vendido é 7. Então, dos R$ 8,19, nós vamos ter que tirar 7. Ficando de lucro, apenas R$ 1,19 de lucro bruto, aonde a empresa terá que pagar seus funcionários, pagar as despesas mercadológicas,
pagar toda a despesa administrativa, sai tudo desse lucro. Se nós compararmos 1,19, que é da empresa, que contrata, assume risco, contra os 0,91 centavos do governo, é quase um sócio, né, pessoal? O governo é quase um sócio, ele está ganhando quase meio a meio com a organização. Isso se nós colocarmos 30% em cima do preço. Agora vamos ver outra situação, os mesmos 30%, esse nós colocamos em cima. Vamos ver outra situação que nós vamos, no mesmo exemplo. Mesmo exemplo, situação B. Mesmo exemplo, nossa camiseta custou R$ 7,00 e nós queremos 30% de lucro e 10% é de tributo. Em vez de eu colocar 30% em cima, eu vou colocar por dentro. Ou seja, como é que vai ser o nosso preço de venda? Meu custo é 7. Então eu faço da seguinte maneira o cálculo. 1 menos 30%, que é igual a 70%. Então eu pego o preço que eu paguei da mercadoria e divido por 70%. Se eu pegar o 7 e dividir por 70%, o meu preço de venda vai a 10. Lembra que no preço de venda anterior era 9,10? Agora na situação A. Na situação B, o preço de venda é 10. Por quê? Porque eu não coloquei 30% em cima de 7. Eu peguei o 7 e dividi por 70. Eu tô colocando 30% por dentro dela. Então eu aumentei o meu valor de preço de venda. E agora eu vou deduzir os 10% de impostos. Ou seja, 10% do meu preço de venda, que é R$10, é R$1, né? Então vai me sobrar um imposto deduzido, R$9. Eu tiro os R$7, que é o custo da mercadoria vendida, que é R$7. Quanto que me sobra? R$2. Aí me sobrou um pouquinho mais. Para desse lucro, eu tenho que pagar ainda as despesas administrativas, de pessoal, marketing, enfim. Todas as despesas da empresa. Mas se eu comparar esses R$2 com R$1 que ficou para o governo, aqui o governo só está me levando 33,3%. Está levando um terço. Ele está levando um terço aqui. No outro exemplo, ele levava quase 50%. Por isso que a carga tributária do Brasil ela é muito alta. E as empresas têm que conviver com isso. E têm que dar conta de pagar os seus compromissos. Não é fácil, mas é a realidade brasileira. Na demonstração financeira, nós temos o DRE. E o que o DRE nos mostra? DRE é demonstrativo de resultado do exercício. E ele vai apurar o lucro do nosso exercício. Então a empresa ela começa o exercício dela 1º de janeiro, geralmente é assim, e vai até 31 de dezembro do mesmo ano. Então esse aí é o exercício fiscal da organização. Chegando no 31 de dezembro, nós vamos apurar o resultado do ano. E aí nós vamos fazer o DRE, demonstrativo de resultados de exercício, que vai nos dizer se a empresa deixou prejuízo ou se a empresa deixou lucro. Então, o DRE começa com as receita bruta de vendas. Nesse exemplo, nós temos aqui R$328 mil de venda no ano. Depois nós vamos deduzir os impostos. Nesse caso aqui foi o ICMS. Então de ICMS deu 59.040. Estou diminuindo 328 mil de 59.040. Nós temos a receita de vendas líquida.
268.960. Isso aqui agora é da empresa. Já pagamos o governo, 59 mil. Isso aqui agora é da empresa. Desse valor de receitas líquidas de vendas, nós temos que tirar o quê? Em primeiro lugar, o custo da mercadoria vendida, CMV. Então, o custo da mercadoria vendida é 146.600. Vai nos dar um lucro bruto de R$ 122.360. Bom, agora sim, nós temos um lucro bruto. Já tiramos o CMV, já tiramos o ICM, o ICMS. Agora, o que nós temos que tirar? Então, vamos ter que ver as nossas despesas. O que nós gastamos com encargos e salários? Durante o ano, gastamos 12.200. Vamos tirar as depreciação, 8 mil. Aluguéis que pagamos, 14 mil. Então, somando essas despesas, deu 34.200 menos 122. Lucro antes dos encargos financeiros, 88.160. Aí nós tivemos uma receita financeira dos nossos clientes que atrasaram e pagaram o carnê atrasado. Nós conseguimos recolher 16.500 de receita financeira. E também tivemos despesas financeiras, 6.400. E aqui nos sobrou, para acrescentar na nossa receita de vendas, 10.100. Então nós chegamos com um lucro antes do imposto de renda de R$ 98.260. Vamos tirar agora o imposto de renda e o CS, que é o lucro o imposto sobre antes do imposto de renda. Aliás, é o lucro, é o imposto sobre o lucro. A empresa paga dois impostos. Um é o imposto de renda e o outro é o CS. Totalizando R$ 24.500. A CS é a contribuição sobre o lucro líquido. Pagamos então o governo novamente aqui, já pagamos o governo lá em cima com o ICMS, né? Esse aqui é o governo estadual. Agora nós estamos pagando aqui o governo federal. Veja bem que o governo federal e o estadual estão dentro da nossa organização, ganhando o quinhão deles. Então pagamos o governo federal, R$ 24.500, sobrou o lucro líquido do exercício, R$ 73.760. E se a empresa tiver dois sócios, esse lucro aqui é dividido pelos dois sócios, ou simplesmente os dois sócios decidem reinvestir dentro da organização. Todas as empresas funcionam dessa maneira, todas. Ainda em demonstrações financeiras, temos o balanço patrimonial, que traz elementos da contabilidade e apresenta um raio-x da situação financeira e econômica da empresa. No balanço patrimonial, nós temos o ativo e o passivo, onde o ativo é a aplicação de recursos, representa os bens e os direitos, agrupados em contas que estão ordenadas pela sua liquidez. E o ativo fica posicionado do lado esquerdo do balanço patrimonial. Também temos o passivo. Fica posicionado o passivo do lado direito do nosso balanço patrimonial, que é a origem de recursos. E também no passivo nós temos o patrimônio líquido. Então, passivo e patrimônio líquido, o que representam? São os deveres e as obrigações que a empresa possui. E também são ordenados pelo seu prazo de curto a longo prazo. Índices financeiros. Vamos ver o que são os índices financeiros. Então, no ambiente empresarial, a análise de índice envolve métodos de cálculo e interpretações de índices financeiros, visando analisar e acompanhar o desempenho da empresa
e funcionam como termômetros. Então, esses índices precisam ser calculados e atualizados para que se possa tomar decisões para a manutenção ou aumento dos resultados, bem como ajudar a identificar fatores que levaram ao desempenho ruim. Nós temos vários índices financeiros que vão elucidar a situação financeira da empresa. Então, através dos índices, pode-se realizar comparações pelo seguinte método. A análise vertical consiste numa forma de comparar os índices de sua empresa com a concorrência ou com o índice médio do mercado. E a análise temporal ou de série temporal consiste numa análise dos índices da empresa ao longo do tempo, de um passado até o momento presente, com a finalidade de avaliar o desempenho no período. Como é que se faz uma análise temporal? É simples, é só pegar os balanços anteriores e comparar com o de hoje. Se no ano passado nós vendemos 100 mil de vendas, esse ano encerramos o ano com 110 mil de venda. Então, nós tivemos um aumento de 10% de venda em relação ao ano passado. É lógico que tem que ver se esse aumento não está mascarado pela inflação, mas esse é outro detalhe. Análise combinada combina a análise vertical com a análise temporal, trazendo a possibilidade de comparar o desempenho da empresa com o mercado no decorrer do tempo. Então, essas análises vão orientar o gestor financeiro nas suas tomadas de decisão. E ao compartilhar esse resultado com os demais setores, você sensibiliza mais pessoas aos resultados propostos. Então, nós temos o primeiro índice financeiro, é o índice de liquidez. Então, a liquidez de uma empresa é medida por sua capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo, à medida que vence. Se a tua empresa ou se a sua organização consegue pagar todas as suas dívidas no dia do vencimento, sem atrasar, ela tem uma liquidez fabulosa. Ela tem um capital de giro perfeito. Não falta dinheiro para ela. Ela está atendendo os seus compromissos. O planejamento financeiro dela está muito bem estruturado. Por quê? Porque não falta dinheiro para atender às suas obrigações no tempo. Então, o seu fluxo de caixa está ajustado. A entrada com as saídas. Então, ela é uma empresa salutar financeiramente. Temos o índice de liquidez corrente. Mede a capacidade da empresa de saldar suas contas de curto prazo, e tudo que é curto prazo está relacionado ao ativo, circulante ou passivo circulante. Então, nós temos aqui a formulazinha para calcular o índice da liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Simples. Vai nos dar o índice da liquidez. Se eu tenho R$100 no meu passivo circulante e tenho R$50 no meu passivo circulante, qual é meu índice de liquidez? Eu vou pegar R$100 e vou dividir por 50, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. 100 dividido por 50 é 2. Isso quer dizer o seguinte, que para cada real que eu devo, eu tenho R$2 para pagar. E então eu tenho liquidez corrente. 100 dividido por 50 vai dar o número 2, no nosso exemplo. Então, para cada real que eu devo, eu tenho R$2 para pagar. Então, a empresa tem uma liquidez muito boa. Índice de liquidez seca.
também mede a capacidade da empresa de saldar suas contas de curto prazo, mas desconsidera os estoques. Então, o índice de liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Você tem um índice de liquidez seca. Por que tira o estoque para saber a liquidez seca? Porque o estoque não é dinheiro. Eu ainda preciso vender esse estoque para fazer dinheiro. E eu não vou conseguir vender esse estoque em 24 horas. Então eu considero o índice de liquidez seca sem o estoque. Só com o meu dinheiro disponível. Que eu tenho no caixa, que eu tenho na aplicação, que eu tenho no banco, que eu tenho a receber de clientes, por exemplo. É minha liquidez seca, menos os estoques. Os índices de atividade mede a velocidade com que várias contas se transformam em vendas ou caixa. Quanto maior o giro das mercadorias, melhor será o resultado dos índices de atividade. Então, o giro de estoque, o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento e o giro do ativo total. Isso aqui são os índices de atividade. Quanto maior é o giro de estoque da organização, menor é a necessidade dela de capital de giro próprio. Por quê? Porque ela está usando capital de terceiros para financiar a sua operação. Mas está conseguindo pagar, porque ela tem um giro muito alto. Isso acontece muito em supermercados. Compro a mercadoria para pagar em 30 dias, 15 dias, e coloco nas gândulas para ser vendida, geralmente com pagamento à vista. Então dá tempo de usar o dinheiro de terceiros, que são dos fornecedores, para financiar a sua operação. Então o giro de estoque mede a liquidez do estoque. Quanto maior esse índice, significa que mais rápido as vendas ocorrem. Bem como, quanto menor, pode indicar que os produtos ficam muito tempo parados no estoque. Então, o giro de estoque é o custo da mercadoria vendido dividido pelo estoque. Quanto mais rápido você vender o estoque, mais rápido ele se renova, mais rápido está vendendo de novo. Então, é uma atividade de alto giro. Isso é salutar para a organização. Você vai saber como é que está o giro de estoque, dividindo o custo da mercadoria vendida pelo estoque. É fundamental conhecer o prazo médio de recebimento, para saber quanto tempo estamos recebendo o dinheiro das vendas, para avaliar as políticas de crédito e cobrança. Então, a fórmula para o prazo médio de recebimento é contas a receber, dividido pelas vendas, e dividido por 360 dias. Aí você vai ter o prazo médio de recebimento. Porque se você está vendendo em 30, 60 e 90 dias, vamos contar aqui o prazo médio de recebimento. 30 dias, mais 60, 90, mais 108, mais 30, 60 e 90, dá 180, dividido por 3. Prazo médio de recebimento vai ser de 60 dias. Então, se você vender em 30, 60 e 90, sem entrada, direto 30, 60 e 90, teu prazo médio de recebimento é 60 dias. Aí, se tu comprar mercadorias para pagar em 30 dias, tu nunca vai ter dinheiro no caixa para pagar tua mercadoria em 30 dias. Por quê? Porque teu prazo médio de recebimento é 60 dias. Tá sempre recebendo depois, mas sempre tem que pagar agora. Então, essa é a sensação que as empresas têm, a maioria das empresas sofre de esforço. Ela faz um esforço tremendo para vender e na hora de pagar ela está sempre sem caixa para poder pagar. E acaba pagando o juro ou para o fornecedor ou pegando empréstimo para cobrir
o compromisso naquele dia. Por quê? Porque o prazo de recebimento não está sendo casado com o prazo de pagamento. Aí entra a ação do gestor financeiro para regularizar esses prazos. Não chega a ser uma engenharia financeira, mas é um planejamento que vai mudar toda a dinâmica da organização em termos de pagar no dia certo para evitar de pagar juros. Porque os juros nós sabemos que é uma despesa financeira. E esses juros reduz o resultado da organização. Então é fundamental saber em quanto tempo ocorrem os pagamentos aos fornecedores. Ou seja, prazo médio de pagamento. Como é que se vê o prazo médio de pagamento? Nós pegamos as contas a pagar, dividimos pelas compras, que é o custo da mercadoria vendida, dividido por 360 dias. E o giro do ativo total indica a eficiência com o que a empresa usa os seus ativos para gerar vendas. Então, o giro do ativo total é igual a vendas dividido pelo ativo total. Quanto é que eu vendi? Quanto é que é meu ativo? Divido vendas pelo ativo, eu vou saber o giro do ativo. Seguindo adiante, índices de endividamento. A palavra endividamento expressa o quanto temos de dívidas. Ao possuir dívidas, estamos utilizando um dinheiro que não é nosso. Daí a expressão capital de terceiros. Quando compramos de fornecedores para pagar a prazo, nós estamos utilizando o crédito que esse fornecedor deu para nós. Então, nós temos dívidas, obrigações com esse fornecedor. Quando chegar um dia, ele vai querer receber e a empresa vai ter que pagar. Se não pagar, o que ocorre? Ela pode pagar juros pelo atraso e, se não pagar, dentro de um tempo estipulado pelo fornecedor, o título pode ir para cartório, ser protestado, o fornecedor pode entrar com uma cobrança judicial e a empresa daqui a pouco está pedindo recuperação judicial por não possuir o capital de giro para pagar, para atender às suas necessidades operacionais. Então tem que cuidar muito a gestão financeira da organização, porque senão pode dar complicações. Então, o índice de endividamento geral mede a proporção dos ativos totais que são financiados por terceiros. Quanto maior esse índice, maior a quantidade de dinheiro que a empresa tem emprestado. Então, índice de endividamento total é o total do ativo dividido pelo total, total do passivo dividido pelo total do ativo. Nós vamos ter o índice de endividamento total da organização. É só pegar o total do passivo e dividir pelo total do ativo. Índice de cobertura de juros mede a capacidade da empresa de pagar os juros dos empréstimos. E, quanto maior, melhor a capacidade de pagar juros sobre o capital de terceiros. Então, o índice de cobertura de juros é o lucro operacional dividido pelos juros. Nós vamos ter o índice que mede a capacidade da empresa pagar os juros. Índices de rentabilidade. A rentabilidade de uma empresa pode ser analisado conhecendo a margem de lucro bruto, a margem de lucro operacional e a margem de lucro líquido, o retorno do ativo total e o retorno do capital próprio. Então, margem de lucro bruto, ela é a diferença do preço de venda dos produtos, descontados os impostos e os custos do produto. Então, a margem de lucro bruto, olha a fórmula, é o lucro bruto dividido pela receita
de vendas. Nós temos a margem do lucro bruto. Margem do lucro operacional é a diferença do preço de venda dos produtos descontado todos os impostos, custos das mercadorias vendidas e despesas administrativas e de pessoal. Então, apenas não são consideradas despesas ou receitas financeiras. Então, margem de lucro operacional é o lucro operacional dividido pela receita de vendas. Isso, todos esses lucro operacional, receita de venda, você encontra onde? No DRE, no demonstrativo de resultado do exercício. Você tendo ele na mão, você vai lá, olha o valor que tem cada um do DRE e substitui na fórmula. Então, a margem de lucro líquido é a diferença do preço de venda dos produtos descontado todos os impostos, custo, despesa administrativa, de pessoal e financeiras. Agora são consideradas despesas ou receitas financeiras. É margem de lucro líquido. Então, aí o lucro líquido dividido pela receita de venda. E o retorno do ativo total, também conhecido por retorno do investimento, mede a eficácia geral da empresa em obter lucros com os seus ativos. Quanto maior, melhor o retorno. Então, o retorno do ativo é o lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno do capital próprio. Tudo isso são índices que, naturalmente, quem tem um programa, esses índices já vem pronto calculado automaticamente. Mas se você não tem um programa que te apresente esses índices pronto, só para você interpretar, você vai ter que calcular. E para calcular, você vai ter que pegar o DRE na mão e interpretar ele. Então, o retorno do capital próprio é o índice que mede o retorno que os donos têm sobre o seu capital investido no seu empreendimento. Então, o retorno do capital próprio é o lucro líquido dividido pelo capital social. Quando você abre uma empresa, você coloca lá 100 mil reais, por exemplo, de capital dentro da organização. E vai trabalhar. Trabalhou um ano. Fez um giro de um ano. Ao final do exercício, você apurou o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, e chegou à seguinte conclusão, que teve um lucro de 20 mil reais. Apliquei 100 mil, trabalhei o ano inteiro e teve um lucro de 20 mil reais. 20 mil reais é o lucro líquido. Então, 20 mil reais dividido por 100 mil, quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 20%, né, pessoal? 20% é o retorno que os proprietários tiveram sobre o capital, nesse nosso exemplo. Se eu comparar 20% de retorno em um ano contra, no máximo, assim, 5 a 6% da poupança, nós ganhamos mais dinheiro que a poupança, nesse exemplo. Foi um retorno promissor, foi muito bom o retorno sobre esse investimento. Claro que você também tem que analisar os riscos, como é que é o negócio. O meu negócio é um negócio de alto risco, ele tem pouco risco. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de ganho. Quanto menor o risco, menor a probabilidade de ganho. No nosso caso, nós ganhamos 20% sobre o capital aplicado. Foi um bom lucro. Então, uma análise completa da situação financeira da empresa poderá ser feita por análise geral de vários índices para reunir todos os aspectos da atividade da empresa. Aí nós vamos identificar as principais necessidades ou áreas de responsabilidade.
Temos também a análise DuPont, que visa identificar as principais áreas responsáveis pelo retorno do patrimônio líquido, ou seja, pelo desempenho financeiro a partir do desdobramento do lucro sobre as vendas, eficiência na utilização do ativo e uso da alavancagem. Esse uso da alavancagem, vamos dar um exemplo, por exemplo, é fim de ano, nós precisamos comprar mais mercadoria e queremos comprar uma mercadoria à vista. Por quê? Porque o nosso fornecedor está dando um desconto muito bom para nós, só que nós não temos dinheiro para comprar mercadoria à vista. Então a gente faz um empréstimo no banco para pagar em 90 dias, com um juro barato, um juro de mercado, 3, 4%, comprar mercadoria à vista. Por quê? Porque o nosso fornecedor está dando 20% de desconto na mercadoria. Quando nós ganhamos 20% de desconto, nós temos um aumento de margem de lucro. Então isso aí chama-se alavancar, porque nós não vamos considerar o desconto. Esse desconto a empresa ganhou, nós vamos partir do preço cheio e colocar nossa margem de lucro. Só fizemos o empréstimo para comprar à vista. Porque mesmo pagando os juros do banco, ainda vai sair mais barata a mercadoria para a organização. Então chama-se alavancagem, com dinheiro de terceiros. O exercício verdadeiro ou falso. Na letra A, todas as pessoas e empresas estão sujeitas ao enquadramento e regime de tributação, as esferas municipal, estadual e federal. É verdadeiro. Na letra B, a gestão financeira é a gestão do dinheiro. Para isso, é necessário saber como recebemos, pagamos, investimos e, principalmente, fazer esse dinheiro render. Também é verdadeiro. E na letra C, as empresas podem ser firmas individuais, sociedade por cotas ou ainda sociedade por ações. Independentemente de sua forma, todos precisam realizar a gestão financeira. Também é verdadeira. Tópico 2, fluxo e planejamento. Fluxo de caixa. Apresenta as entradas e saídas, bem como as necessidades diárias de um período. Como é que está o seu fluxo de caixa pessoal? Quantas entradas de dinheiro você tem durante o mês? Se você só tem uma entrada de dinheiro durante o mês, provavelmente você é assalariado. E se você recebe no 5º dia útil, provavelmente está recebendo entre o dia 5 e dia 8 de cada mês. Logicamente, você não vai colocar as contas a pagar por dia 1º, por dia 2, por dia 3. Por quê? Porque nesses dias você não recebe. Então, geralmente, o que você faz? Você empurra as contas a pagar depois do dia 10. Por quê? Porque até lá você já recebeu o salário. Recebeu o salário, começa a pagar as contas. E geralmente, quando se paga as contas, com o salário, sobra muito pouco para passar o mês. Então, a tendência é nós gerenciarmos esse fluxo de caixa de entrada, reduzindo. Para sobrar, nós temos que reduzir a despesa. Porque tem duas maneiras de se fazer o resultado. Uma é vender mais, ou entrar mais dinheiro na organização, ou no nosso bolso, e a outra é diminuir a saída, ou seja, reduzir despesa. Na gíria popular é enxugar as nossas obrigações, ou seja, o que as empresas estão fazendo. Funcionário que não está rentabilizando, ele está sendo desligado. Por quê? Porque as empresas elas não querem mais ficar inchadas de despesa, elas querem ficar magrinhas de despesa, ou seja, enxutas da despesa. Então, se o funcionário não está rentabilizando, não é receita, se o funcionário não é receita para a empresa, o que ele é? Ele é despesa. Provavelmente vai ser desligado.
Então, nos fluxos de caixa também aparecem os investimentos e sua depreciação, desvalorização, que ocorre em função da idade e do uso do bem. A elaborar a demonstração do fluxo de caixa, consideramos fluxos operacionais. Consideram todas as entradas e saídas diretamente relacionadas à produção e comercialização dos produtos e serviços. Então esse é o nosso fluxo operacional. Tudo que eu tenho para receber, cartão de crédito, nota promissória, cheque pré-datado, dinheiro à vista que entra no caixa, fluxo operacional, tudo que entra e tudo que nós temos que pagar. Fluxo de investimento. Expressam as aquisições de imobilizado, terreno, edificações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e veículos e participações societárias. E fluxo de financiamento. Demonstram os recebimentos e pagamentos de capital próprio, dinheiro do sócio, e ainda do capital de terceiro, dinheiro emprestado de não sócios. No orçamento de caixa, no tópico 2A1, ainda segundo Gitman, o orçamento de caixa é uma demonstração que apresenta as entradas e saídas de caixas planejadas da empresa, que a utiliza para estimar suas necessidades de caixa no curto prazo, com especial atenção para o planejamento do uso de superávites e a cobertura de déficits. Então, o departamento comercial da empresa é o nosso ponto de partida. A partir do momento em que conhecemos as previsões de vendas mensais e anuais, podemos nos programar com a compra de estoques, matéria-primas ou produtos acabados e a alocação dos demais recursos para que ocorra a produção necessária para atender a demanda prevista nos casos da indústria, ou ainda que se tenha um controle dos estoques de produtos acabados para a sua comercialização. Como está o seu orçamento para o próximo mês? Ele já está comprometido? Você tem certeza que vai sobrar 30% do seu orçamento no próximo mês? Quais as despesas que você vai cortar para o próximo mês? Você sabe quanto é que você vai receber e gastar no próximo mês? Sabe o que fazer para sobrar ou sobrar um pouco mais? Verifique como pode aumentar a sua renda e diminuir os seus gastos. Uma coisa é certa, pessoal, você quer adquirir um bem, você vai ter que poupar. Isso é a coisa mais certa do mundo. No momento que você poupa, você adquire capital. E esse capital, ao longo do tempo, vai se somar e vai fazer um montante. E nesse montante, você pode dar entrada no seu apartamento próprio, você pode dar entrada num carro, para diminuir a parcela da prestação do carro, por exemplo. Enfim, como é que está o teu orçamento? Geralmente, o orçamento do brasileiro ele é 110% comprometido. Mas nós temos que olhar ele de uma forma mais dinâmica para ver o que a gente pode fazer para que sobre. Se sobrar 10% ao mês do teu orçamento, do teu salário, quando chegar no final do ano, tu tem um pouco mais de um salário economizado. Então é planejamento, pessoal. Para fazer investimento, para adquirir alguma coisa, você vai ter que planejar. Você vai ter que gestar o teu orçamento que você tem à sua disposição. E se puder ainda incrementar esse orçamento, ou seja, fazer uma outra atividade para agregar uma outra receita a esse orçamento, melhor ainda. Porque você não vai depender
só do salário. Você vai ter uma unidade de negócio que também vai poder te atender. Então, as atividades de planejamento precisam levar sempre em considerações 3 condições. A primeira condição é a condição pessimista, onde muitas coisas podem dar errado, ou poucas vendas, inadimplência alta e muitos pagamentos a serem realizados. Então, qual é o pior cenário que nós podemos imaginar para uma empresa? É ela vender e não receber. Ou receber muito pouco daquilo que vendeu. Houve muita inadimplência. Isso vai reduzir o fluxo de caixa de dinheiro na empresa. Quando diminui o fluxo de caixa de dinheiro, o que é que acontece? Se a empresa tiver muitas obrigações a pagar, ela vai deixar alguma obrigação para trás. Vai pagar juro, vai pagar despesas financeiras e não é salutar para a organização. O outro cenário é o otimista. Geralmente, considerando altas as vendas e além do pagamento de todos os compromissos. Quer dizer, nós vendemos muito e recebemos de todo mundo que nós vendemos. Estamos com um caixa irrigado. Esse é o cenário otimista. E tem ainda o provável, que é o realista. Geralmente é reproduzido dentro daquilo que vem ocorrendo nos últimos períodos. É o realista. Nós já sabemos qual é que vai ser a nossa inadimplência, mais ou menos sabemos o que nós vamos vender. O valor, no tópico 3, variáveis da gestão financeira. É o valor do dinheiro no tempo. Então, o dinheiro tem o seu valor ajustado no decorrer do tempo. Risco e retorno. Na gestão financeira, o risco está presente em diferentes níveis. Há situações de maior e outras de menor risco. Segundo Gitman, fundamentalmente o risco é a possibilidade de perda financeira. Como é que a gente avalia o risco? Bom, estou abrindo uma organização, tenho dinheiro para abrir uma empresa, tenho 100 mil reais para colocar dentro da organização como capital. Convido um sócio, o sócio entra também com 100 mil reais, então a empresa vai começar o negócio com 200 mil reais. Vamos fazer a projeção de vendas e vamos ver qual é que é o retorno sobre o nosso investimento. E nós fizemos a projeção de vendas, tiramos as despesas, tudo isso projetado naturalmente, e chegamos à conclusão que, no final do exercício do primeiro ano, a empresa vai deixar um lucro de 20 mil reais. Se nós pegarmos os 20 mil reais de lucro líquido e dividirmos pelo nosso capital que nós investimos, que é 200 mil, nós temos um retorno sobre o nosso investimento de 10%. E aí eu pergunto, vale a pena colocar esse dinheiro na empresa, assumir o risco de ser empreendedor, ir para o mercado, gestar, contratar mão de obra, pagar funcionário, enfim, se envolver para ganhar num ano 10%? Se eu pegasse esse mesmo dinheiro, os dois sócios juntos, esses 200 mil, e fosse num banco e aplicasse, digamos, por um ano, e o banco pagasse 0,7%, em 10 meses daria 7%, mais 2 meses, para dar 12 meses, daria 8,4%. O banco nos paga 8,4% e nós não corremos risco. Nós correndo risco, nós vamos ganhar 10%. Qual a decisão que você tomaria? Você abre a empresa, coloca 200 mil reais dentro dela, para trabalhar um ano, e chegar no final do ano e ganhar só 10%? Ou você não faz absolutamente nada, deixa o dinheiro parado durante um ano no banco e ganha 8,4%. Nesse nosso exemplo... Diga. Boa noite, tudo bem? Tudo, ó.
Nesse caso aí é dar tiro no pé, abrir a empresa, porque é um prejuízo danado Com e um certeza, risco muito grande. com certeza absoluta. Nós vamos deixar o dinheiro paradinho no banco, trabalhando a nosso favor, sem correr risco nenhum, porque não compensa tu arriscar no mercado o teu dinheiro, o teu capital, por causa de 1,4% a mais. Não compensa. Então é esse cálculo que os investidores anjos fazem quando vão investir em uma ideia empreendedora. Primeira coisa que eles querem saber, qual é que é o retorno sobre o capital. É isso que vai fazer o investidor anjo tomar a sua decisão de investir na ideia de negócio que você está propondo a ele ou não. Se ele achar que vai ter um retorno bom e seguro, que não há riscos, ele vai investir na tua ideia. Se houver muito riscos, ele vai deixar o dinheiro dele parado no banco. Ainda temos a inflação, né? Quando o nível geral de preço aumenta e o poder de compra do dinheiro precisa acompanhar esse nível geral de preço. Atualmente, hoje no Brasil, como é que está a inflação? O governo diz que é 3%, mas se nós formos no supermercado, já passou dos 20%. Como é que é esse cálculo? Porque o teu dinheiro está se desvalorizando. Teu salário não está conseguindo repor o que tu comprava há 2 anos atrás. Se fizer um comparativo, vamos pegar só o exemplo da carne. 1 quilo de carne nobre, vamos falar em carne nobre, por exemplo, carne macia, colchão de dentro. Há 2 anos atrás era R$ 20. Hoje está 40, subiu 100% em 2 anos. Então, aonde está a inflação de 3%? Então, a gente tem que cuidar muito da inflação, que está subindo muito, tudo. Não é só os alimentos. Todos os setores, é mão de obra especializada de terceiro estão subindo, é material de construção, é material de higiene, é gêneros alimentícios, tudo está subindo e rápido. E o nosso salário não está acompanhando isso. Por quê? Porque tem um índice do governo que diz que a inflação é 3%. Diz que a inflação está controlada. Eu queria entender como é que é esse cálculo. Temos ainda a estabilidade. Momento em que o nível geral de preços não tem variação ou está muito próximo de zero. E a deflação, né? Momento em que há uma queda no nível geral de preços. No Japão, geralmente tem o quê? Deflação. Por quê? Porque o japonês ele é muito econômico. O japonês ganha 10 e economiza 11. Então o que acontece lá? O dinheiro não circula. E quando não circula o dinheiro na economia, o que o governo japonês faz? Muitas vezes ele entrega R$ 100 para cada um, aliás, $100 para cada um da população para poder gastar, para poder movimentar a economia, porque o japonês não gasta, ele é muito econômico, ao contrário do brasileiro. Né? O brasileiro, se botar R$ 100 no bolso, saiu na esquina ali, já não tem mais. Já deu um jeito de gastar. E se tiver com um cartão de crédito, então, é um carro lomba abaixo, sem freio e desgovernado. Cartão de crédito na mão de quem não sabe usar é que nem areia movediça. Tu vai te enterrando cada vez mais dentro dele, depois não consegue mais pagar. Cartão de crédito é muito bom, mas tem que saber usar ele. Você só pode usar o cartão de crédito para pagar em 30 dias, para não ter juro nenhum. Porque a multa do cartão de crédito ela é muito alta. Ela é muito alta, ela é muito penosa. E se você optar por pagar o mínimo no cartão de crédito, piorou ainda. Porque aquilo ali é juros sobre juros depois. Para o cartão de crédito, é um grande negócio que ele está financiando para você que sabe que vai pagar. Mas para você, o que está acontecendo? Se você está pagando muito juro para o cartão de crédito, você está pagando muita despesa financeira.
essa despesa financeira que você paga por cartão de crédito, você poderia botar, por exemplo, numa poupança para você. Ao final do ano, quanto que renderia todo esse dinheiro que você pagou de despesa financeira? Sem falar no cheque especial, né? Se você está no cheque especial, que está em torno de 8 a 10% ao mês, se você tem R$1.000 todos os meses negativo, no mínimo você paga R$80 por mês de despesa financeira. Parece pouco, mas multiplica por 12 meses, 10 meses dá 800, mais 2 meses, mais 160, R$960 por ano. Em 10 anos são 9.600, é um carro usado. Então nós temos que ter, quando nós pensarmos em gestão financeira, nós temos que pensar a médio e longo prazo. Porque a curto prazo pode parecer pouco, mas a médio prazo e longo é muito. Qualquer despesa a mais é muito. Porque você não está poupando aquele dinheiro. E a despesa, nós já aprendemos, corrói o lucro. Ou seja, corrói o resultado. E sem resultado, não tem sobra. E sem sobra, não há investimento. Ainda no tópico 3, variáveis da gestão financeira, a ação é menor parte de uma empresa acionária. Na sociedade por ações, quanto ao capital social, pode ser classificada como capital aberto e capital fechado. Uma sociedade anônima de capital aberto, o que quer dizer? Que ela tem o capital dela na Bolsa de Valores. As ações são negociadas na Bolsa de Valores. Você não sabe quem são seus sócios, mas quem tiver comprado a ação, ele é um acionista. E capital fechado, uma sociedade anônima de capital fechado, esse capital fechado não é comercializado na Bolsa de Valores. Ele é fechado entre os sócios. Não é negociado para outros acionistas. As ações ainda podem ser classificadas em ON, quer dizer, ordinárias nominativas. São ações que dão direito ao voto nas assembleias da empresa e proporcionam participação nos resultados econômicos. Então, quem tem ação ordinária tipo ON pode votar. E tem as ações PN, preferenciais nominativas. Os detentores dessas ações têm preferência no recebimento dos dividendos ou no reembolso do capital para os casos de dissolução da empresa. Essas ações não dão direito ao voto. Elas não dão direito ao voto, mas, por outro lado, tu tem preferência para receber os dividendos. Quem tem ações, de onde é que vem os dividendos acionários? Vem da lucratividade que a empresa apresenta no seu balanço patrimonial ao final do exercício fiscal. Então, é lá que você vai ver se uma empresa, através do DRE, você vai ver se a empresa está tendo lucro ou não. As ações subiram muito. Opa, teve muito lucro. Se teve muito lucro, todo mundo quer comprar aquelas ações. E se uma ação está tendo muito lucro, daqui a pouco ela é uma blue chip. Ou seja, uma ação muito procurada. Uma ação de primeira linha. Por quê? Porque a sua valorização não cai. E quando a valorização não cai, ela é uma ação de primeira linha. Ou seja, uma blue chip. E as ações são classificadas pela sua liquidez. Primeira linha, como eu já disse, blue chip. Caracteriza-se pelo grande volume negociado, bem como pelo grande volume de compradores e vendedores. E as ações de segunda linha são ações menos negociadas. Só que as empresas que recém estão entrando na Bolsa de Valores não tem muitos negócios, elas são ações de segunda linha. Não quer dizer que elas não vão crescer, que elas não vão ter rentabilidade. Pode ter muita rentabilidade, mas para trabalhar com compras de ações, tu tem que entender do negócio. Senão você
tem grande chance de perder muito dinheiro na bolsa de valores, porque a volatilidade dessas ações ela é muito grande. Hoje sobe 20%, amanhã desce 30%, dependendo da empresa. Então tem que ser conhecedor no negócio de bolsa de valores para tentar ganhar algum dinheiro. Por isso que é bom deixar na mão dos corretores. Eles vivem 24 horas por dia, compra e venda de ações. Então, nós chegamos no fim dessa unidade 1. Espero que tenha sido esclarecedoras para vocês. Essa unidade 1 de gestão financeira.